Olá, seja muito bem-vindo ao curso de auxiliar de limpeza hospitalar. Vamos para mais uma aula. Finalizando essa parte teórica, temos a parte de ética profissional. Você sabe o que é? Vamos lá. Iniciando essa parte, dá um panorama geral sobre o que é ética, no contexto geral. É um conjunto de princípios e valores morais que orientam o comportamento humano. Desta forma, a ética busca estabelecer padrões de conduta e julgar o que é moralmente certo ou errado em diversas situações. Então, isso é algo que a gente aplica no nosso dia a dia. Quando a gente age com ética, a gente busca ser justo, busca identificar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, no nosso dia a dia, para quem é pai, para quem é mãe, vivencia isso ao cuidar do seu filho. Então, a gente busca agir com ética para que o nosso filho haja, né, e seja uma pessoa melhor. Então, todos esses princípios e valores morais a gente usa no nosso dia a dia. A gente está se apropriando da ética. Bom, nós vimos o conceito geral, mais ampliado, sobre o que é ética. Vamos agora entrar nessa parte profissional, que é o que nos interessa, que é o tema da nossa aula. Então, o que seria a ética profissional? Lembra lá dos conceitos que a gente viu na parte do que é ética? Então, conjunto de princípios, de conduta. Então, a ética profissional são ações praticadas no ambiente de trabalho, tanto por gestores quanto por colaboradores, e é baseado nessas normas e valores éticos que buscam, que visam o bem-estar e desenvolvimento coletivo. Então, tudo isso voltado para a prática profissional. Então, aquelas condutas, aquelas ações praticadas no ambiente de trabalho e de todos os níveis, seja o diretor, seja qualquer uma das profissões, médico, auxiliar de limpeza, copeiro, farmacêutico, enfermeiro, todas as profissões, né? E isso também vale não só para o ambiente, esse conceito não só para o ambiente hospitalar, mas para qualquer outra empresa. Então, uma empresa com seu diretor, auxiliar administrativo, tudo também entra essa questão da ética profissional, quando a gente age com ética dessa forma. Então, como identificar essas ações éticas no ambiente de trabalho, na nossa profissão? Uma pessoa ética no ambiente de trabalho é aquela que busca agir de forma íntegra, honesta e transparente em todas as situações. Elas respeitam os direitos e a dignidade de seus colegas, clientes e demais envolvidos da empresa. Veja como aqui é o conceito profissional geral, então pode ser para o hospital, pode ser para uma empresa, pode ser para qualquer outra coisa. Então, essa pessoa ela é íntegra, ela é transparente. Então, ela busca agir com honestidade. Suas ações dentro do ambiente de trabalho estão voltados para essa questão da transparência, da honestidade, da justiça, através de suas ações, porque, lembra, ética são condutas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, uma pessoa ética, ela mantém a confidencialidade das informações sensíveis. Então, as informações da empresa, ela não divulga, ela mantém em sigilo aquilo que precisa ser guardado em sigilo. Ela evita conflitos de interesses, ela toma decisões justas e imparciais. Então, ela busca agir dessa forma, né, ser transparente. Aquilo que ela era no dia a dia dela, ela também é na empresa, de forma transparente, de forma digna, de forma honesta, trazendo, né, essa diferenciação moral, se é certo, o que é errado, e agir de acordo com o que está certo. Então, ela toma essas decisões justas, não pensando no seu próprio benefício. Determinada demanda apareceu e aí ela pode se beneficiar. Não, ela vai pensar naquilo que é correto. A empresa tem que agir assim, assim, assado, então ela irá agir assim, assim, assado. Porque isso é ético, isso é moralmente bom. E aí, dentro da ética profissional, esse é um ponto que a gente tem que encontrar na maioria das empresas, que é o Código de Ética. O que é o Código de Ética? Primeiramente, é um documento que estabelece diretrizes e normas de condutas a serem seguidas pelos profissionais de determinada empresa ou profissão,
O que seria isso? Então, é um documento que ali vai estar essas normas e condutas. E ela pode ser seguida por uma profissão, a exemplo, código de ética da enfermagem. Então, os enfermeiros devem seguir esse código de ética geral, padrão para toda a classe. E tem também o da empresa, que a empresa, o hospital, seja lá onde você estiver trabalhando, tem que apresentar, né, este código de ética. E o código de ética ele é criado com o objetivo de orientar e uniformizar a conduta ética dos colaboradores, promovendo integridade, respeito e responsabilidade. Então, tudo isso, o código de ética tenta abarcar todos esses valores, aquilo que é de valor à empresa, tenta trazer para também o colaborador. Então, o código de ética serve como uma referência para tomar decisões éticas e resolver dilemas morais no ambiente de trabalho. Então, dado essa importância, sempre que você entrar numa empresa, num hospital, né, como estamos na área da saúde, pergunte qual é o código de ética, como eu tenho acesso a esse código de ética. Então, é importante que você pergunte, que você peça esse código de ética para que você tenha noção dos princípios e valores da empresa e, assim, agir de acordo com esses princípios e valores que a empresa apresenta. Bom, e por que é importante a gente saber o que é ética profissional, saber sobre a ética profissional em si, né, como agir, o que isso traz de importância? A ética profissional ela contribui para o desenvolvimento de um ambiente de trabalho saudável, no qual a confiança, o respeito e a integridade prevalecem. Ou seja, o clima fica melhor no trabalho, você não tem essa questão de um querer puxar o pano do outro, como a gente costuma dizer. É um ambiente saudável. Há uma confiança entre os colaboradores, seja horizontalmente, né, eu com meu colega ao lado, seja com o meu superior. Então, nesse ambiente, há uma confiança em que eu sei que eu posso pedir isso, que tal pessoa vai cumprir aí minha demanda e tudo mais. Então, há essa confiança, há esse respeito, os demais se respeitam. E a integridade, é você ser íntegro, você ser justo naquilo que é preciso. Bom, vimos que a ética profissional ela é muito importante para manter um ambiente de confiança no trabalho, né, para que as relações também se estabeleçam. E aí, aqui eu trago alguns pontos para que a gente possa seguir e entender que a falta de ética profissional ela pode trazer prejuízos, tanto para o indivíduo, ou seja, um com o outro, então esse pode ser um prejuízo só, quanto posso também acabar trazendo prejuízo para a organização, ou seja, para o hospital, a gente que é nosso caso, que trabalha no hospital, mas também se for alguma outra empresa, trazer para a empresa, para a clínica, para onde você estiver trabalhando. Então, a falta de ética profissional ela traz algum prejuízo. Vamos ler aí o quadro. O primeiro ponto que eu trouxe foi a perda de confiança. Quando a falta de ética prevalece, a confiança é abalada, afetando o relacionamento entre as pessoas e comprometendo a colaboração e o trabalho em equipe. Também é criado um ambiente ruim e desmotivador. Hoje em dia, muitos usariam o termo um ambiente tóxico, algo do tipo, para entender. Mas esse ambiente ruim e desmotivador, ele é criado porque a ausência de respeito, de transparência e integridade pode levar a conflitos, fofocas, competição desleal e injustas, prejudicando o clima organizacional e a qualidade de vida no trabalho. E aí eu vou juntar também com esse próximo quadro, que é a queda da produtividade, para depois dar uma explicação sobre esse tema. Então, quando a ética é deixada de lado, as pessoas tendem a se concentrar mais em interesses individuais e em obter vantagens pessoais do que alcançar os objetivos coletivos da empresa, no caso da gente do hospital, né? Então, isso resulta em uma queda da produtividade, pois as energias são desperdiçadas em jogos políticos, disputas internas, falta de comprometimento com os resultados.
Vamos lá, vamos trazer um pouquinho a prática. Então, o ambiente não tem confiança, eu não confio no meu colega quis puxar, como a gente diria aqui, quis puxar meu tapete. O colega agiu de má fé comigo. E aí eu já não confio nele. E aí começa a vir esse ambiente ruim, desmotivador, então, e também essa queda na produtividade. Então, ó, eu não vou fazer isso, porque fulano de tal vai fazer isso, aquilo, isso para puxar. Eu não vou confiar que fulano vai fazer tal atividade, porque ele agiu assim, assim, assado. Então, isso começa a gerar um ambiente desmotivador. Eu faço isso porque fizeram isso comigo. Então, o outro vai ver, pô, isso aqui não está sendo feito. E aí começa a ser, às vezes, até uma cadeia, né? E cai a produção, aquilo que deveria ser feito, deixa de ser feito porque um está jogando para o outro, ou também pode acontecer o contrário. Então, eu quero, né? Quero competir com o outro para ser melhor que o outro, porque isso, porque aquilo, e isso pode. E aí eu faço de tudo para vencer o outro, agindo de má fé, agindo com coisas que não deveria ser feito. E isso pode prejudicar todo o ambiente. Baixa a produtividade, porque você vê que está havendo deslealdade. Então, enfim, tudo isso traz dano ao dia a dia da empresa, do hospital. Vamos também para os outros dois pontos. Dano à reputação. Ações antiéticas, como fraudes, corrupção, discriminação ou violações de direitos podem ser divulgados publicamente e manchar a imagem da organização perante seus clientes, fornecedores, parceiros de negócio. Consequências legais. Determinadas ações antiéticas podem ser consideradas ilegais, sujeitas a processos judiciais e penalidades. Além disso, as empresas estão cada vez mais sujeitas a leis e regulamentos relacionados à ética dos negócios. Como, por exemplo, hoje a gente tem a lei, né, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que impõe algumas sanções para o uso inadequado dessas informações pessoais. Ou seja, se aquele ambiente está ruim, desmotivador, ou como a gente diria, ambiente tóxico, então a pessoa agindo de má fé, a pessoa querendo fazer o possível para agindo como fraude, corrupção. Então, isso pode ser ruim não só para a pessoa, mas também ser divulgado e exposto como a imagem da empresa ou do hospital. Então, por isso que nossas ações também refletem não só individualmente, mas coletivamente. Então, é importante que a gente tome cuidado. E como também foi lido, também há consequências legais. Então, determinadas ações podem sim ir à questão da justiça, a depender das ações, e aí o prejuízo pode ser grande, ou individualmente, se você processar uma pessoa, ou também coletivamente, caso haja o processo em relação à empresa. Então, a ética profissional é importante para manter esse ambiente íntegro, transparente, respeitador, saudável no nosso dia a dia. Bom, falamos sobre a importância da ética no ambiente de trabalho. Mas vamos agora apresentar alguns princípios éticos para a gente trazer e levar ao nosso trabalho. No ambiente de trabalho, algumas atitudes são fundamentais para promover a ética profissional. Vamos juntos. Honestidade, agir de maneira honesta e transparente em todas as interações e transações. Então é importante que a gente haja com honestidade. Tem tudo a ver com o próximo, que é a confidencialidade. Respeitar a privacidade e a confidencialidade das informações sensíveis da empresa e de seus colegas. E no nosso caso, que estamos na área hospitalar, também dos pacientes. Tá joia? Então, honestidade e confidencialidade, tudo junto, estão andando de mãos dadas. O próximo ponto é o respeito. Tratar todos com respeito, consideração e cortesia, promovendo um ambiente de trabalho saudável. Equidade, tomar decisões de forma imparcial, baseada em critérios justos e objetivos. Cumprimento de prazos, entregar trabalhos e projetos dentro do prazo estabelecido, demonstrando comprometimento e organização. Por fim,
colaboração, trabalhar em equipe, valorizando as contribuições individuais e promovendo a cooperação e o compartilhamento de conhecimentos. Ou seja, esses princípios, eles ajudam naquilo que a gente falou sobre a ética profissional. Tudo isso gera um ambiente mais ético, gera a questão do ambiente mais agradável, mais saudável no nosso dia a dia de trabalho. Então, a gente agir com esses princípios, com esses valores, só nos beneficiam e beneficiará também a empresa e aos demais envolvidos. Vamos dar uma pausa agora e aprofundar na questão ética na saúde. Nós aqui estamos falando para profissionais que atuam ou pretendem atuar na área da saúde, em hospitais. Então, há uma diferenciação, digamos assim, uma ampliação também na importância da ética, porque a gente lida com o paciente que muitas vezes está com a saúde abalada, seus familiares também ficam, né, meio abalados diante da situação. Então, a gente está lidando com o paciente. Então, isso aqui traz alguns pontos que é importante a gente entrar. Vamos lá. A ética na saúde são as normas de condutas, também se estendem ao cuidado e bem-estar do paciente por parte do profissional de saúde. Então, essa diferenciação é justamente nesse olhar que a gente tem com o paciente. Então, esse nosso olhar, essas nossas ações diante do paciente. E aí é fundamental, portanto, respeitar as necessidades individuais do paciente e conquistar a confiança de forma natural e gradual. Então, por exemplo, esclarecer dúvidas. O paciente vem com dúvida, você esclarece com cordialidade, apresentando uma linguagem clara, transmitir as informações de forma que ele entenda. Isso já vai dar segurança, né? Já vai dar trazer um pouco do atendimento, né, humanizado ao paciente. O paciente chega com essa demanda para a gente, então a gente consegue tranquilizá-lo, porque muitas vezes o ambiente hospitalar é um ambiente estressante. Então a gente agindo com cordialidade, com a linguagem clara, a gente está agindo com ética com o paciente. Então isso é um exemplo, a princípio pequeno, mas que é muito importante para ser usado no nosso dia a dia. E a ética no ambiente de saúde, ela é vital para a estrutura organizacional do hospital. Então, né, tudo aquilo que a gente vem falando sobre o que é ética, a importância da ética no ambiente profissional, a gente estende para esse olhar, para esse cuidado com o paciente. E aí, a visão e missão dos hospitais devem ser a declaração pública dos valores humanitários compartilhados por todos que trabalham na organização. Lembram do que eu falei do Código de Ética? Tem tudo a ver com isso aqui, com a visão e com a missão do hospital, da instituição que você trabalha ou pretende trabalhar. Por isso que é importante você ler o Código de Ética, saber aquilo que eles têm de visão, de valores e de princípios. E aí, isso deve ser claro, deve ficar claro para todos que trabalham lá e agir dessa forma também. Então, é muito importante também essa questão do Código de Ética nos hospitais. Então, vê lá, procura saber, que é muito importantíssimo. Princípios práticos da ética nos hospitais. Vamos agora para a parte mais prática dessa nossa atuação ética. Primeiro ponto prático que a gente pode agir nos hospitais é respeitar a equipe multidisciplinar. Sabemos que o hospital ele é muito complexo, ele é formado por várias e várias profissões distintas e que um está ligado ao outro. Então, o recepcionista que está ligado com o enfermeiro, que está ligado com o pessoal da limpeza para deixar tudo o ambiente limpo, o pessoal da copa para servir o alimento, o pessoal da farmácia para poder dispensar os materiais, os medicamentos. E assim, todos os setores estão bem interligados. O médico, então assim, tudo interligado. E é importante a gente respeitar essa equipe. Então, todos os demais membros, é importante agir com respeito.
Outro ponto é manter o sigilo do paciente. Algo que já foi batido aqui na tecla sobre o sigilo, sobre a gente manter cuidado com as informações sensíveis para não divulgar. Então, isso é algo básico que a gente tem que tomar cuidado e reforçar, né, do questão de sigilo, não divulgar, respeitar as normas internas, ou seja, questão do código de ética é algo mais prático para a gente entender esse tópico. E também saber usar as mídias sociais. Então, evitar estar postando coisas da empresa, e aí a gente, né, tem muitos exemplos que não são adequados, né, de acabar disseminando informações ou determinada situação está acontecendo, então eu estou lá filmando, né, eu como colaborador, estou lá filmando tal situação que está ocorrendo, ao invés de tentar buscar ajuda, de buscar uma maneira de solucionar. Enfim, são situações que não convêm, né, que não estão agindo numa postura profissional ética. Então, tomar cuidado com aquilo que está sendo postado, determinadas situações sensíveis, né? Aí também a questão do sigilo, e aí eu tirar foto, sei lá, às vezes com crachá, às vezes alguma coisa, sem a instituição liberar, é importante a gente tomar este cuidado, tá, joia? Mais uma vez venho aqui falar da importância da ética profissional, só que agora focado na questão da saúde. A ética profissional no serviço hospitalar, é aquilo que a gente atua, é essencial para garantir um atendimento de qualidade, construir a confiança entre os profissionais e pacientes e manter a integridade da profissão. Assim, ao seguir os princípios éticos, os profissionais contribuem para um ambiente de trabalho mais seguro, eficiente e humano, promovendo o bem-estar de todos. Então, a diferenciação é que a gente tem esse olhar para o paciente. Então, a gente olha bem para o paciente também, não só com o nosso colega. Então, a ética também está totalmente direcionada ao paciente. E aí, reforçando aqui a importância do sigilo e segurança de dados. Até porque isso é uma questão ética e legal, ou seja, estar na lei, ou, como falei, pode correr riscos também de processos e alguma coisa caso haja essa quebra de sigilo. Então, é uma questão ética e legal, visto que toda a legislação vigente em relação ao sigilo deixa claro que esse é direito do paciente e dever do profissional. Então, é direito do paciente ter o seu sigilo, as suas informações guardadas, e é dever nosso, enquanto profissional da área, prezar por esse sigilo. Então, se determinada informação, a gente não está divulgando dados, não está expondo coisas, é importante, é nosso dever, nós devemos ter esse cuidado com a segurança dos dados e o sigilo das informações sensíveis. Ok? Vamos à conclusão. Entre muitas coisas, ser um profissional ético envolve a adoção de comportamentos responsáveis, respeitosos e íntegros, contribuindo para a construção de relações de confiança e resultados sustentáveis. A ética profissional no serviço hospitalar engloba um conjunto de princípios e valores que guiam a conduta dos profissionais da saúde, visando o bem-estar do paciente, a qualidade do atendimento e a integridade da profissão. Assim, é fundamental que todos os profissionais ajam com responsabilidade, respeito e sigilo e busquem aprimoramento contínuo. Ao seguir esses princípios e práticas, os profissionais de saúde contribuem para um ambiente hospitalar mais ético, seguro e acolhedor, beneficiando pacientes, colegas e a própria instituição. Dúvidas? Botem lá na plataforma, caso vocês tenham uma dúvida. Lá tem um espaço para tirar dúvidas, então escreva sua dúvida caso tenha ficado alguma brecha. E esse é um tema muito amplo, que não se encerra aqui. Então, procurem o código de ética da empresa, do hospital, no caso. Vão atrás aí desses princípios, agir com esses princípios morais. E
Agradeço demais a participação de vocês no curso e a presença aí de vocês